Bom dia, galerinha. Bom, hoje a gente vai fazer as atividades, né, a partir da página 94. E aqui tá pedindo pra gente fazer o arredondamento, cálculo mental e o resultado aproximado. Então, arredondamento a gente viu na última aula, né? O tio explicou que é você chegar ao número, a uma dezena, centena ou unidade milhar exata, né? Sempre terminando em zero. Cálculo mental é a gente, fazer aqui a continha, tá? Sem precisar fazer no papelzinho, mas não é necessário. Você pode ir lá, tá? E usar o papelzinho para você fazer o rascunho, tá certo? E o resultado aproximado é o valor que a gente chega próximo daquele resultado, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar fazendo com vocês, né? Vou fazer aqui, já está pedindo a calculadora para explicar como que vocês fariam, né? Como que vocês vão fazer essa atividade. Então, número 2, então eu vou fazer a letra A. Então tá escrito o seguinte: em cada item abaixo, faça arredondamentos e encontre o resultado aproximado. Pinte o quadrinho correspondente. E aí, na letra A, a gente tem uma reta numérica aí, reta numérica, tá? Essa linhazinha com alguns números, no caso aqui de quilômetros. Então nós temos 3 cidades e a distância de uma cidade até a outra. Então a pergunta é o seguinte: a distância aproximada entre Americana e São Paulo, passando por Campinas. E aí nós temos 4 opções: 160 quilômetros, 200 quilômetros, 140 quilômetros e 180. Como que a gente vai fazer? Neste caso aqui, a gente vai usar a adição, tá? Então eu vou pegar, primeiro eu tenho que arredondar esses meus números. Então eu tenho 42, né? Então, para a gente relembrar o conceito de arredondar é o seguinte, vamos pensar. 42, ele está entre 50 e 40. Então, vamos pensar, ele está mais próximo de quem? Do 40 ou do 50? Do 40, tio. Então, vamos botar aqui, 40, né? Mais. E aí nós temos outro número, que é o 99. 99, ele está mais próximo de quem? De 90 ou de 100? De 100, tio. Sim, de 100. Então, eu vou, já arredondei, né, os meus números, 42 eu arredondei para 40 e 99 eu arredondei para 100. Já fiz o meu arredondamento, né? Então, eu peguei, 40 mais 100, que é igual a quantos? 140. Certo? Olha só o que a gente fez. Nós já arredondamos e a gente fez o cálculo mental e já chegamos, né, a um resultado aproximado, né? Então, a distância de Americana e São Paulo passando por Campinas é 140 quilômetros. Aqui nós usamos, a adição. Isso é da letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B está o seguinte: um jornal que tinha 12.973 assinantes fez uma promoção e passou a ter 14.008 assinantes. Número aproximado de novos assinantes. Então aqui eu quero, né, também chegar a um número aproximado. Nesse aqui na letra B, a gente vai fazer uma subtração. Então, novamente, a gente vai fazer o quê? O arredondamento. Vamos começar sempre pelo arredondamento, tá bom, crianças? Então, olha só. Vou pegar primeiro 12.000. 12.973 está mais próximo de quem? Aliás, ele está entre, né? Deixa eu aumentar o espaço do tio aqui, senão não vai dar. Então ele está mais próximo de 12 ou de 13. Muito bem, de 13. Então a gente vai colocar, né? Mas tem outro número, tio? Temos. Nós temos o 14, né? Então 14 e 8. Ele está mais próximo de quem? De 14
ou de 15? Está mais próximo do 14, né? Aqui, ó. Então, a gente vai botar aqui, ó. 14 menos 13, certo? Então, 14 menos 13 é igual a quantos? 1000, tio. Então, a gente vai dizer lá, né? Vamos pintar o quadrinho. O número aproximado de novos assinantes é... Viram que na letra B a gente também fez o arredondamento. Ó, esse e esse é o arredondamento. E a gente usou aqui o cálculo mental. Para chegar ao quê? A um resultado aproximado, né? E aqui a gente usou a subtração. Adição e subtração. Então, na página 94 é para fazer dessa maneira. Achou o resultado? Ó, resultado e resultado. Fui lá e pintei o quadrinho. Tá bom? Então, eu vou deixar a letra C e letra D para vocês tentarem fazer sozinho. E aí, a gente vai lá para a página 95. Página 95 são probleminhas, né? Então, tá pedindo o seguinte... No dia do aniversário da cidade, a prefeitura ofereceu à população alguns eventos culturais. Veja quais foram os eventos e o número de pessoas que compareceram a cada um. Então, concerto de música. Compareceram 1.390 pessoas. Exposição de artes, 1.230 pessoas. Sessão de cinema, 175 pessoas. E apresentação de teatro, 95 pessoas. Então, olha só. Qual foi o número total de pessoas nos 4 eventos? Então, para eu saber o número total, eu vou juntar número do concerto, número de pessoas do concerto, exposição de artes, sessão de cinema e apresentação de teatro. Fiz. Se eu quero saber o total, eu vou usar a adição, né? Então, juntei esses 4 valores e coloquei a resposta ali. Tá certo? Na letra A. Letra B. Quantas pessoas a mais deveriam ter ido aos eventos para que esse número chegasse a 3.000? Então, olha só. Eu tenho lá em cima, na letra A, o resultado total de pessoas. Se eu quero saber quantas pessoas a mais, né, deveriam ter ido, eu vou fazer o inverso. Qual é o inverso da adição que o tio explicou? É a subtração. Então, eu vou pegar o valor que eu tenho lá na letra A e vou colocar menos, né, subtração, menos 3.000. Como 3.000 é maior, eu posso colocar o 3.000 em cima, não tem problema. E aí, o resultado vai ser da letra B, ok? Letra C. O concerto de música teve quantas pessoas a mais do que o concerto de artes? Então, concerto de música, 1.390. Conceito de arte, exposição de artes, 1.230 pessoas. Novamente, se eu quero saber quantas pessoas a mais, eu vou fazer o inverso da adição. O inverso é sempre subtração. Então, eu vou colocar 1.390 menos 1.230. E o resultado eu coloco na letra C, tá? Lembrando que embaixo da letra C tem um espaço em branco. Esse espaço em branco é para vocês colocarem os cálculos de vocês, tá bom? Não é para fazer e esquecer de colocar aqui não, tio, que é olhar o cálculo, tá certo? Letra D, vocês podem pular essa atividade oral em grupo, tá bom? Podem pular por enquanto e a gente vai para o número 2 lá embaixo. Um caminhoneiro percorreu uma distância de 1.586 km em 3 etapas. 565 na primeira, 528 na segunda e o restante na terceira. E aí vamos à nossa pergunta. Quantos quilômetros ele percorreu na terceira etapa? Para eu fazer essa conta, né, nós temos 2 continhas. A primeira é o seguinte... A gente vai juntar quantos... Eu só tenho quantos que ele fez na primeira e na segunda etapa. Então, eu vou juntar primeira etapa mais segunda etapa. E o resultado que eu faço? Eu tenho a distância total, né? Eu tenho a distância total do que ele percorreu, dos quilômetros percorridos. Então, eu pego o resultado da primeira e da segunda etapa menos o valor total da distância. E o resultado é a minha resposta, ok?
No início da semana, Mariana tinha R$ 1.275 em sua conta bancária. Durante a semana, ela fez uma retirada de R$ 225, um depósito de 492 e outra retirada de 166. Qual foi o seu saldo bancário no final da semana, considerando apenas esse depósito e essas retiradas? Então, olha só, vamos por parte. Primeiro, ela tirou 225, né? Aliás, ela fez duas retiradas, 225 mais 166. Então, vocês podem começar por aí. Junta 225 mais 166. Depois, o que ela fez? Aí você vai tirar lá o valor que ela tinha. 1.275 menos o valor das duas retiradas, né? Que é o que você vai juntar, a primeira conta. 225 mais 166. O resultado você subtrai por 1.275. Depois, né, com o que restou, você vai lá e vai fazer o depósito dela. Né? Ela ficou com uma certa quantidade, aí ela foi lá e depositou R$ 492. Ok? E aí o resultado é o que ela ficou na conta. Número 4. Será que a propriedade vista para adição na página 82 vale também para a subtração? Então, olha só. A propriedade não é válida para subtração, tá bom? Por quê? Porque ao agrupar os nossos números, a gente pode não obter o mesmo resultado como aconteceria na adição, tá ok? Então, não é válido para a subtração, tá certo? Agora vamos continuar. Calcule os resultados e complete as subtrações. Comece sempre pela subtração que está entre parênteses. Lembra das expressões numéricas que a gente viu em sala de aula? Que a gente vai por etapas? Então, a gente primeiro vai resolver o que está dentro de parênteses. Então, 10 menos 6 menos 1. Primeiro eu vou resolver 10 menos 6. E o resultado, menos 1. Tá bom? Lá embaixo, agora calcule e complete as subtrações abaixo. Não se esqueça, comece sempre na subtração que está nos parênteses. E se não houver parênteses, faça subtrações na ordem que aparecem. Então, no caso, se eu tenho parêntese, eu primeiro resolvo quem está dentro do parêntese. Se eu não tenho parêntese, eu vou na ordem. Se é adição primeiro, eu resolvo a adição. Se é subtração primeiro, eu resolvo a subtração. Tá certo? E lá embaixo é um cálculo mental, muito facinho. Tá? E a gente vai finalizar na página 97, tá? Aqui está escrito atividade em dupla, mas a gente está em casa sozinho, então pode fazer sozinho, tá ok? Bom estudos para vocês.